Boa noite a todos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, o Senhor está nos agraciando com esta noite linda, de poder estar em sua casa nesta quarta-feira, para cultuarmos em espírito e em verdade, e também para aprendermos mais da palavra de Deus. Amém. Convido os irmãos para ficarem em pé, por favor. Vamos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser feito ao nosso Deus nesta noite. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer, Pai eterno, pelo teu amor e pela tua graça em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, Senhor. Por esta noite linda também, ó Pai, qual o Senhor nos trouxe aqui em tua casa para cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Peço a tua bênção por todos os irmãos, por todos que puderem estar aqui hoje, nesta noite, em tua casa. Também te peço a tua bênção por aqueles irmãos que estão a caminho da tua casa também, Senhor. Te peço a tua proteção de todo mal também, ó Pai. Abençoai também aos que não puderam estar aqui, Deus, mas que através do teu Santo Espírito o Senhor possa estar colocando no coração dos amados irmãos da tua igreja a disposição e o dever, Senhor Deus, de poder estar aqui para te cultuar, Senhor Deus, e para aprender mais de tua palavra, este culto de doutrina e oração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a direção do teu Santo Espírito a esse trabalho. Amém, amém. Ainda de pé, amados irmãos, vamos cantar o hino de número 3, Louvor ao Senhor. Bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre sem fim. Oh, gratos ao Senhor, ao vosso rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor. Seu culto celebrai, seu culto celebrai, a Ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre sem fim, agora e para sempre sem fim. Amém. Agora nós iremos poder sentar, obrigado. Vamos cantar mais um hino do cantor cristão, de número 304, Vaso de Bênçãos. Enquanto estivermos cantando, os irmãos já podem ofertar ao Senhor, tá? Vamos cantar esse hino já para recolhermos a oferta, tá bom? 304, Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção,
sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Convido o irmão Porfírio para fazer uma oração agradecendo a oferta. Soberano Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer, ó Pai, pela oferta, Senhor Deus, que foi recolhida, que sirva para o mantimento, Senhor, da tua obra. Possa abençoar cada irmão que pode ofertar, cada irmão também que pode, que possa estar suprindo, Senhor, tudo necessário de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Porfírio. Agora eu passo a palavra ao nosso pastor Júlio César, que vai trazer suas considerações e também o estudo da palavra do Senhor para nós nesta noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e misericórdia de Deus. Amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor, em só corpo, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nesse feriado, dia da consciência negra, precisamos orar ao nosso Deus, que ainda existe pessoas que tentam fazer a diferença do branco e do preto, mas para Deus todos nós somos iguais. Gostaria de fazer o reconhecimento. Nós temos uma senhora, moça ali que está nos visitando. Qual é o seu nome? Ah, foi de domingo, né? Ah, certo. Ok, a irmã Eliane pegou o contato da sua nora, né? Ok, tá bom. Vamos dizer nossa frase que temos para nós. A irmã Patrícia. Vamos lá? Amém. Precisamos só fazer a diferença, né? Porque aí na sua frente também tem uma Patrícia. Aí essa é a Patrícia Castro, né? E nas brincadeiras, Patrícia Vilaça, né? Qual é o seu sobrenome? Dourado. Ok. Tá certo.
Irmãos, vamos lá. A irmã Eliane diminuiu 2 cânticos aí para ganhar tempo para o ensaio daqui a pouco. Vamos abrir as nossas Bíblias para Colossenses, capítulo de número 1. Nós estamos no tema As Marcas do Ministério de Paulo, que está em Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 24 ao versículo de número 29, depois vamos para o capítulo 2, de 1 ao 3, que corresponde com esse tema, as marcas do ministério de Paulo. Amém? Colossenses 1, 24 diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. A eles tenha toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Até aqui a nossa leitura, vamos fazer uma brevíssima oração. Senhor Jesus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa noite de estarmos aqui na Tua casa, como igreja do Senhor, onde viemos com os propósitos louvar o Teu nome, o qual nós já fizemos, e termos comunhão, o qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, de sermos edificados pela Tua santa palavra. Nos dê a nós a iluminação do Teu Santo Espírito, para que saiamos daqui edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pela vida da irmã Patrícia Dourado, que está nos visitando, e oramos também, Senhor, por aqueles que hão de chegar, que o Senhor possa apressar os seus braços, e por aqueles, Senhor, que não puderam vir à Tua casa essa noite, que o Senhor também esteja abençoando. Nos ilumina a mente para nós entendermos a Tua palavra, pois é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Ok. Irmãos, não está no nosso slide aí, tá? Eu não coloquei, mas eu vou fazer uma pequena recapitulação do modo oral, onde nós estamos estudando as marcas do ministério de Paulo. E dentro dessas marcas dos ministérios de Paulo, nós dividimos essas marcas em 4 partes, ou melhor dizendo, em 4 subtemas, onde nós já terminamos quarta-feira passada, o primeiro subtema, que é o ministério de alegre sofrimento do apóstolo Paulo, onde nós vimos que Paulo, ele sofreu por causa de Cristo, nesse alegre ministério de sofrimento. Paulo, ele sofreu por causa dos gentios,
e Paulo, ele sofreu pela Igreja de Deus. A partir desse momento, nós vamos entrar no segundo subtema, que é marca do ministério de Paulo, o ministério de serviço real, que vai, ou melhor dizendo, um ministério de serviço fiel, que vai do versículo 25 ao versículo de número 27. Então, está aí nos slides, tá? Basicamente, tudo que eu vou falar aqui, eu coloquei no slide, para que o irmão assim possa compreender melhor. Então, o subtema é marca do ministério de Paulo, o ministério de serviço real. Eu convido você a olhar para o versículo de número 25, onde, como um servo fiel, Paulo ele se tornou ou se destacou em 3 aspectos do seu ministério. Mas o versículo 25 ele vai dizer assim: do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, 3 aspectos do ministério de Paulo. E o primeiro aspecto do ministério de Paulo é que Paulo ele era ministro da igreja. Versículo 25, onde vai dizer: do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Então, Paulo ele não era somente um servo, mas Paulo ele era um servo, que a palavra servo também quer dizer diácono de Cristo, mas também Paulo foi aquele que serviu a igreja. Paulo era aquele que era servos de servos. Vai dizer assim, olha o que diz essa nota assim, ó: ser ministro não é posto em honras humanas, mas um campo de serviço aos santos. Ser ministro de Cristo não é ser reverenciado e bajulado pelos homens, mas está a serviço de Cristo e dos homens. Então, Paulo aqui, ele se tornou ministro de Deus. Paulo aqui, ele se tornou ministro de todos, o qual Paulo, ele estava para servir a igreja de Deus. Irmãos, eu estava pensando que no último domingo, o John Biden, ele esteve aí no MUS aí, e vocês viram como é que foi, como que Manaus, o estado do Amazonas, tratou ele quando ele veio aqui. Era a segurança do lado dele, ele veio de helicóptero, ali fecharam ali aquela parte. Eu trago isso para nós entendermos que Paulo, como um ministro de Deus, assim como os homens, ele gosta sempre de bajular pessoas, os homens sempre gostam de reverenciar pessoas. Paulo era totalmente daquilo que o mundo prega hoje, como aconteceu, trazendo só essa ideia de John Biden, que estava cercado por segurança. Paulo não, como ministro de Deus, Paulo foi aquele que foi servo de servos, ou seja, no exercício do seu pastorado, Paulo não buscou os seus interesses, mas os interesses de Cristo e do seu povo. Ele não era um explorador da igreja, mas um ministro da igreja. No contexto que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo que estamos vivendo hoje, muitos ministros de Cristo, eles têm sido usados ou trazido para ele mesmo o seu próprio interesse. E aquele que é ministro de Cristo
mas ele, em vez de alimentar a igreja do Senhor, em vez de ser servo do Senhor, esse ministro de Cristo, muitas das vezes, ele trabalha para o seu próprio interesse. E Paulo aqui, quando ele vai dizer no versículo 25, ele vai dizer: do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. O que nós estamos vendo hoje? Os ministros do mundo secular. Primeiro, eles colocam logo uma placa com a sua foto, quando não é com a sua esposa. Por quê? Porque esses ministros de Deus, eles buscam o seu próprio interesse. E Paulo não. Paulo foi aquele ministro que buscou os interesses de Deus, buscou os interesses do povo de Deus. Então, Paulo não foi aquele ministro que não se abastecia do rebanho, mas sempre servia o rebanho. Ele não faz da igreja um campo de exploração para o enriquecimento pessoal, mas oferta sua vida como sacrifício para que a igreja seja edificada. O que tem acontecido, irmãos, hoje com os ministros de Cristo? Em vez de eles alimentarem a igreja, eles estão usando a igreja para o seu enriquecimento pessoal. Nós nos vimos aí na mídias, aquele que se diz ministros, aquele que se diz apóstolo de Jesus Cristo, mas se vocês virem o seu patrimônio, as suas mansões, tudo isso aposto da igreja. E Paulo, diferentemente desses ministros de Deus, Paulo foi aquele que serviu a Deus e serviu à igreja. Por isso, irmãos, que doutrina, ela é muito importante para nós sabermos e conhecermos os verdadeiros ministros de Deus. Paulo foi aquele, nós já vimos que de perseguidor da igreja, Paulo foi aquele que abençoava a igreja. Paulo foi aquele que foi servo de todos os servos, porque Paulo, ele era um ministro da igreja. Nós precisamos ter isso muito bem resolvido na nossa mente, porque caso ao contrário nós vamos ser enganados. Tem pessoas que até se titulam dono da igreja. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja. Então o versículo 25 vai dizer: do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, irmãos, o primeiro aspecto que Paulo se destacou no seu ministério é que ele foi ministro da igreja. Segundo aspecto que Paulo se destacou como um ministério de serviço fiel é que Paulo, ele foi o mordomo da igreja. Olha o versículo de número 25: do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, quero que você note aqui essa palavra dispensação. O termo dispensação no grego é ioconomia, indica uma pessoa encarregada de administrar os bens do seu Senhor. Então Paulo, ele foi o mordomo de Deus. Vamos ilustrar isso, irmãos, aqui em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, Paulo como mordomo de Deus, e aqui o Senhor Jesus Cristo, na parábola do administrador fiel, traz o retrato, assim como Paulo foi o mordomo. Aqui também nós temos essa parábola,
para provar isso, que Paulo foi o mordomo, e também todos nós, daqui a pouco na nossa aplicação, nós vamos ver que nós somos mordomos de Deus. Lucas 16, do versículo 1, tá? Só para dizer para os irmãos que assim como Paulo foi mordomo, porque a palavra dispensação quer dizer oikolomia, que quer dizer mordomo. Disse-lhe Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a desfraudar os seus bens. Então, mandando chamar-lhe, disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Versículo 3: disse o administrador, mordomo, consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cardos de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quando deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera artiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da terra. Então, vamos até aqui a nossa leitura, só para nós entendermos que nessa parábola aqui nós temos um administrador, nós temos um mordomo que foi para um lugar e confiou a esse servo. Só que essa parábola, ela descreve ao contrário do que o apóstolo Paulo era, como mordomo fiel. Aqui essa parábola descreve um mordomo, um administrador infiel. Só para nós entendermos que dispensação quer dizer mordomia. Eu tenho uma nota aqui de Fritz, que diz que oikonomia indica a responsabilidade, autoridade e obrigação dada a um escravo doméstico. Ou seja, Paulo aqui no seu aspecto, ele era um mordomo fiel. Então todos nós, toda a igreja é um mordomo de Jesus Cristo, porque Deus confiou os seus bens a cada um de nós. Também o mordomo também era responsável por suprir necessidade dos outros empregados ou escravos. Então Deus nos colocou como mordomo e deixou os bens para nós administrarmos, mas também nessa mordomia cristã nós temos também a responsabilidade de suprir a necessidade um dos outros. Vamos nesse texto aqui de Lucas, capítulo de número 12. Então, primeiro nós somos mordomos. Agora nós temos a responsabilidade de servir uns aos outros. Lucas capítulo 12, vamos ler do versículo 42 ao 48. Lucas 12, 42 ao 48. Diz assim: a parábola do servo vigilante. Lucas 12, 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos,
para dar-lhe o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, e comer e a beber e a se embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, lá naquela parábola de Lucas 16, nós vimos ali um servo infiel. Aqui nessa parábola nós já estamos vendo um servo fiel. Por quê? Porque todos nós somos mordomos da casa de Deus. Paulo foi aquele mordomo que foi fiel, e Deus conferiu para o apóstolo Paulo responsabilidades e necessidades, e Paulo, como bom ministro de Jesus Cristo, Paulo, como mordomo fiel, ele conseguiu agradar ao Senhor. Nessa parábola aqui que nós estamos vendo aqui, esse contexto aqui vai nos dizer que aquele que foi infiel, aqui nesse contexto, o Senhor tragará para esse recompensas negativas, porque todos nós, como mordomos do Senhor, precisamos exercer a fidelidade que Deus capacitou a cada um de nós. Então, o que Deus espera de nós, igreja do Senhor, como mordomo, assim como foi o apóstolo Paulo? Ele espera de nós também a fidelidade, que assim possamos ser fiéis. Olha o que diz aí 1 Coríntios. As exigências impostas ao mordomo eram fidelidade. Olha o que diz o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1. 1 Coríntios 1, 4. 4, 2. Vamos pegar do 1. 1 Coríntios 4, 1. Amém? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despeceiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despeceiros mordomos é que cada um deles sejam encontrado o quê? Fiéis ou infiel? Fiel. Assim como o apóstolo Paulo, ele foi fiel naquilo que Deus confiou a ele, nós também, como igreja do Senhor, precisamos nos encontrar fiel. Ou seja, como mordomo, não cabia colocar o alimento na dispensa, mas prepará-lo à mesa. Qual era a função do mordomo? A função do mordomo não era de sair para comprar comida, mas a função do mordomo era de entregar aquilo que já estava na dispensa. Como, por exemplo, o mordomo não podia acrescentar nem retirar nenhum alimento do cardápio. Se tinha lá feijão, arroz, salada, tudo que tinha ali, ele precisaria entregar aquilo que estava. Por exemplo, se ele chegasse lá, se tivesse arroz, feijão, tudo ali, ele colocasse outro alimento, ele não poderia fazer isso,
porque o mordomo é somente para colocar aquilo, ilustrando da forma que eu estou dizendo, colocar tudo aquilo que já estava pronto. Cabia-se a ele balancear a dieta para que a família recebesse todos os nutrientes necessários. O mordomo não podia sonegar à família nenhum alimento que estava na despensa. O alimento do povo de Deus é a palavra de Deus. Cabe ao mordomo fiel pregar ao povo todo o conselho de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo foi aquele mordomo fiel. Foi aquele que entregou a palavra de Deus com fidelidade. Foi aquele que pregou o evangelho de Jesus Cristo, está em Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler somente esse texto aqui de Romanos 1,14, que é aquele texto de que Paulo não se vergonhava do evangelho. Romanos 1,14, Paulo vai dizer assim, Romanos 1,14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 16: pois não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo, como mordomo fiel, como ministro da igreja de Deus, foi aquele que exerceu o seu ministério com fidelidade, pregando a palavra de Deus. Aqui Paulo ele reconhecia que ele era devedor, Paulo aqui ele reconhecia que ele estava pronto, e Paulo aqui ele não se envergonhou do evangelho. Por isso cabe ao mordomo fiel pregar a palavra de Deus ao povo de Deus, todos os conselhos que Deus colocou diante do apóstolo Paulo, e ele exerceu fielmente o seu ministério. E termina em Atos capítulo de número 20, quando Paulo chega em Mileto, e no seu pronunciamento, Atos 20, 27, olha o que Paulo diz. Atos 20, 27. Olha o que o apóstolo Paulo, no seu pronunciamento, no versículo 27. Paulo vai dizer, porque, Atos 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Paulo jamais deixou de anunciar, de pregar todo o propósito de Deus. Por quê? Porque Paulo, como ministro da igreja de Deus, Paulo, como fiel mordomo, foi aquele que exerceu fielmente o seu ministério. Irmãos, para me encerrar essa primeira parte desse subtema, Paulo, marca do ministério de Paulo, um ministério de serviço fiel. Eu gostaria de fazer duas aplicações para a nossa vida. Então, a primeira aplicação para nossas vidas é que nós precisamos ter atenção naqueles verdadeiros ministros da igreja de Deus. Nós precisamos prestar bastante atenção, que existem vários ministros se colocando como ministro de Deus, mas eles não pregam a palavra de Deus como deve se pregar. Então nós precisamos ter isso bastante na nossa mente, para nós não sermos enganados. Por isso você tenha muito cuidado, né? Porque assim, o que tem acontecido com hoje?
por essas redes sociais que temos aí, que é benéfica, mas muitas das vezes é maléfica, porque ali existe todo tipo de pregadores, irmãos. No YouTube está todo tipo de pregadores, e você tem que garimpar bem para saber que aquilo, se eles estão pregando, se é a verdade de Deus, porque tem muitos ali que só estão para enganar o povo de Deus. Paulo aqui, diferentemente, ele pregava a palavra de Deus como ministro do Senhor, foi aquele que exerceu o seu ministério com fidelidade. Então precisamos ter bastante atenção. Segunda aplicação, irmãos, assim como Paulo, ele foi mordomo de Deus, todos nós aqui somos mordomos de Deus. Deus, ele confiou a nós todos os seus bens, que é a igreja de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos cuidar um dos outros, porque cada um de nós somos mordomos de Deus. Deus nos deu a igreja para que nós venhamos cuidar da igreja e exercer essa mordomia de trabalhar na obra do Senhor. E Deus, ele vai requerer de nós tudo aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Lembra lá de Lucas? Há muito que é dado, muito será cobrado. Só, irmãos, que a dificuldade está sendo que muitos crentes não entenderam essa doutrina da mordomia. Muitos crentes ainda não entenderam que nós precisamos ser mordomos de Deus, trabalhar na obra de Deus. Existem os bens para nós cuidarmos e nós precisamos trabalhar na obra de Deus. Os irmãos que receberam a ficha aí, domingo nós entregamos as fichas para o cargo de 2025. Aqueles que ainda não pegaram, peguem essa ficha, porque você é o mordomo, você precisa trabalhar na obra de Deus. Então não entre em 2025 não deixando de exercer essa mordomia cristã, que é o nosso papel de trabalhar na obra do Senhor, porque nós somos mordomos de Deus. E hoje os crentes estão mais preocupados em exercer a sua mordomia secular. Vou dizer que eu acredito que não existe essa palavra, mas eu estou criando aqui essa mordomia secular, cuidando dos seus próprios negócios e deixando de cuidar das coisas de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, que Deus, ele vai requerer essa mordomia de cada um de nós, igreja do Senhor. Como eu disse para os irmãos domingo de manhã no nosso tema, a santidade no serviço cristão. Paulo foi aquele que, pela graça de Deus, irmãos, nós como pecadores miseráveis que éramos, nós não tínhamos condição de trabalhar na obra de Deus. Já pensou, eu, um pecador miserável, ser um pastor, pastorear a igreja de Deus? Eu não mereço. Então é graça de Deus. E o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos lá de 1 Coríntios 15, 12, ele disse que trabalhou mais do que todos, mas quem foi que ajudou? A graça de Deus. Então, se nós somos mordomos de Deus, é pela graça de Deus. Nós não merecíamos. E tem crente que ainda bate o pé, tem crente que ainda não quer trabalhar na obra do Senhor. Isso é graça de Deus, irmão. Não era para nós estarmos aqui tendo essa oportunidade de cuidar das coisas de Deus. Esse Deus que tem suprido todas as nossas necessidades. Eclesiastes 9:10, ele vai dizer: tudo o que vier nas tuas mãos, faça com toda a força, porque para a sepultura, conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vai, não vai haver mais projetos, não vai haver mais nada. E o Senhor Jesus Cristo diz que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, que vai chegar a noite, se referindo quando nós temos forças, temos vigor, que vai chegar um dia que nós não vamos poder mais trabalhar para o Senhor. Então Paulo aqui, como ministro da igreja, ele exerceu seu serviço com fidelidade.
Paulo, como mordomo de Deus, também exerceu seu ministério de serviço com fidelidade. Agora a pergunta é: nós somos melhor do que Paulo? Nós somos melhor do que Paulo? Paulo é melhor do que nós? Paulo falou para Timóteo que ele era o pior dos pecadores. Então nós não somos melhor do que Paulo, nós somos igualmente Paulo. A diferença, irmãos, é quando nós nos colocamos para trabalhar na obra do Senhor, como ministro do Evangelho, de pregar o Evangelho, também como mordomo de Deus. Essa é a diferença. Se nós colocarmos diante de Deus e fazermos como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, nós vamos ser abençoados por Deus. E como eu disse, para me finalizar, domingo eu disse para os irmãos que ia trabalhar na obra do Senhor uma recompensa. Lembra lá de 1 Coríntios 15, 58? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho é bom? É vão? Não é vão. Deus, Ele nos recompensa. Que Deus maravilhoso. Pecador miserável como eu está trabalhando na obra de Deus e ainda vai me pagar ainda. Que graça, né, irmão? Que graça. Então, irmãos, marca do ministério de Paulo: ministério de serviço fiel, ministro da palavra, ministro da igreja, pregava o verdadeiro evangelho e mordomo de Deus. Que Deus assim possa nos abençoar.